Capítulo 41. A pele vira tesouro. Lap lap lap. Van caminhava alegremente, cantarolando uma melodia estranha com versos soltos, como se costurasse canções. De vez em quando parava, erguendo o coelho para olhar, seus olhos brilhantes se curvavam como lua crescente, parecendo uma pequena raposa travessa. Só Fong se sentiu impotente, aquele coelho tinha virado o estimulante da moça, toda a viagem era cheia de alegria. Às vezes o bom humor dá motivação infinita, enquanto houver esperança e colheita, a pessoa persiste. A garota era assim agora, sua alegria era sua força. Só Fong, e se o assarmos, a panela de ferro parece pequena demais. Van perguntou cautelosa. Você é a cozinheira, você decide. Só Fong sorriu com carinho. Ele cuidava de buscar comida, assim não passavam fome, não havia por que discutir entre assar ou ferver. Então devo pensar bem. Van fez bico, voltando a hesitar. Pense com calma, o acampamento ainda está distante. Só Fong engoliu saliva, enxugando o suor da testa. Pensou que amanhã deveriam ir à beira-mar buscar sal, nesses dias suou demais, perdendo muito sal, era preciso repor. O suor escorreu pelo rosto de Van. Ela hesitou e disse, se amanhã não pegarmos coelho, ainda teremos algo para comer, certo? Não, agora precisamos encher o estômago, senão o corpo ficará mais fraco. Só Fong rejeitou firmemente, pois se desde o início suportassem fome, não resistiriam 365 dias. Tudo bem então. Van fez bico para suas costas, mostrando seu temperamento juvenil. Finalmente em casa. Ela relaxou, sentando-se junto ao fogo. Da próxima vez não vá tão longe. Só Fong falou suave, largando folhas de artemisia e verduras silvestres. Eu ainda quero ir. Desta vez foi só porque não levamos água suficiente, senão não teria problema. Van insistiu. Então precisa comer mais, senão ficará sem forças. Só Fong agachou junto ao fogo, jogando folhas secas, a chama reacendeu. Vou buscar água. Van forçou-se a levantar apesar das pernas doloridas, carregando a panela de ferro. Certo. Ela se virou e pegou o coelho de novo. Gastaram alguns minutos até a fonte, primeiro lavaram o rosto para se refrescar. Van, leve a água para ferver, depois traga e mergulhe no riacho, assim poderemos beber logo. Só Fong instruiu. Ah! Mergulhar? Esse método é bom. Seus olhos brilharam, ela levou a panela de água ao abrigo. Já estavam com a garganta ardendo de sede, se não fosse medo de bactérias e parasitas, teriam bebido direto do riacho. Como devemos tratar este coelho? Só Fong olhou pensativo. A pele selvagem era isolante natural, mas precisava ser bem processada, senão logo estragava. Ainda bem que lembro desse conhecimento. Murmurou, afiando o machado com pedra, limpando a pá militar, preparando como prato. Começou a processar o coelho, retirando a pele e mantendo o pelo intacto e limpando as vísceras. Na selva, algumas vísceras era melhor não comer, podiam portar doenças. Essas coisas realmente irritam as moscas. Só Fong abanou a mão, espantando insetos que zumbiam sobre a carne. Clac clac. Aqui está a água. A voz suave de Van chamou, ela carregava a panela pesada e a colocou no riacho. Ela afirmou, depois voltou até Só Fong, olhou a carne na pá e sorriu. Só Fong, divide o coelho em duas partes, carne para assar, ossos para sopa com ervas. Certo. Só Fong aceitou, achou razoável, com assado e sopa, era o primeiro banquete deles. Capítulo 42, um programa culinário. A pele pode virar sapatos, e depois quando houver mais peles de coelho, podemos fazer roupas de pele. Só Fong limpou rapidamente a carne de coelho. Ele entregou a pá ao engenheiro e disse suavemente, leve primeiro, vou terminar a pele e depois trazer água. Certo. Van pegou a pá e voltou. Agora precisamos de uma moldura de madeira para esticar a pele, senão encolherá. Só Fong largou o machado, limpou e foi cortar madeira e cipós.
Com planejamento, fez um triângulo e prendeu a pele no meio para esticar. Pelo sol, deve levar 2 dias para secar. Olhou para o sol e achou uma pedra grande. Colocou a pele ali para secar, depois levantou a panela do riacho e bebeu um gole morno. Ainda um pouco quente, mas dá para beber com cuidado. Levou o machado e a panela de volta e viu de longe a garota com ervas. Entregou a panela e disse gentil: beba um pouco de água primeiro. Certo. Ela largou as ervas e bebeu em goles pequenos. Hippie! Bebeu demais e arrotou, então soltou a panela, acariciou a barriga e riu: estou viva de novo. Você bebeu muita água, depois não vai comer muito coelho. Sofong revirou os olhos, pegou a panela e também a esvaziou de um gole. Van sorriu e disse irritada: me dê a panela, vou buscar água para cozinhar coelho. Aqui, cuidado. Sofong riu, desta vez não a seguiu. Não se preocupe. Ela levou a panela e as ervas ao riacho. Ao vê-la sair, notou moscas em volta da pá, mas sem se aproximar do fogo. Para assar carne, precisamos de paus. Ele talhou alguns, suficientes para 3 espetos de coelho. Depois fez carvão, pois assar com carvão é melhor que com chama aberta. Quando pronto, Van voltou com panela e ervas. Hora de cozinhar coelho. Ela pendurou a panela e colocou carne e ossos. Ele pensou em fazer um recipiente de água, se não era incômodo. Aqui. Ela passou espetos de coelho, imitando embrulhar com folhas. 3 espetos prontos. Vamos assar. Ele colocou 2 pedras como suporte. Xixi. A gordura pingava no carvão com som tentador. Que cheiro bom! Ela olhou ansiosa, boca salivando. Splash! Abriu a tampa da panela, temendo que o caldo transbordasse. Pressa não é boa. Ele riu, achando uma erva picante. Enquanto isso, a transmissão ao vivo mostrou sua cena. A sobrevivência virou programa culinário com só 3 espetos. Uau, isso parece delicioso! Amin gritou. De fato, não é ruim. Wang Lin disse calmo, mas o rosto estava complexo. Ontem pensava que não duraria um dia, mas agora tinham carne assada. Que carne é essa? Wu Tigui perguntou curiosa, com olhos brilhantes ao ver os espetos. Se quisermos saber, devemos assistir à repetição. Afinal, 100 equipes estavam em sobrevivência selvagem 365 dias. Cada transmissão mostrava pouco, o perdido podia repetir. A tela mostrou Sofong armando armadilhas, depois pulou ao encontro com o lobo vermelho. É um lobo vermelho. Por que está aqui? Wang Lin empalideceu. Lobo vermelho? Amin se surpreendeu. Professor Wang, explique-nos o perigo. O lobo vermelho é o canídeo mais forte, feroz e ágil, menor que lobos comuns mas mais poderoso. Wang Lin disse sério. Amin inalou preocupado. Significa que Sofong e Van estão em perigo? Não exatamente, Sofong estava certo. É um lobo vermelho solitário, menos provável atacar. Quer dizer que o banquete de coelho de hoje será sua última refeição. Amin exclamou. Capítulo 43, o último pedaço é meu. Wang Lin era um especialista em sobrevivência selvagem de fama mundial, sua visão era precisa, sua experiência vasta, e suas palavras geralmente eram aceitas. Mas tinha um defeito, seu caráter era um pouco estreito. Ele previu que Sofong e Van não aguentariam mais de um dia, baseado em sua experiência, mas foi desmentido. Wang Lin não ficou bravo com Sofong e Van, já que era apenas seu julgamento, mas ainda se sentiu desconfortável, pois todos estavam assistindo. Mas a irmãzinha Van é uma grande rainha do arroz, aquele pouco de carne não basta, ela deve economizar, não? Wu Tin Inuit de repente teve pena da pequena Loli. Ao voltar, ela procurou transmissões ao vivo para rever, como parte de sua ética profissional, para observar melhor os personagens. Entre eles,
Van era sua favorita, tinha visto a pequena Loli comer sopa de cobra com ervas selvagens, terminando mais de meia panela, o que chocou o Tim Inuit que só comia uma tigela de arroz. Grande rainha do arroz. Wang Lin ficou surpreso, perguntando hesitante. Ela pode comer tanto assim? Pelo menos 10 tigelas de arroz por refeição. Tivi Jin de repente interveio. O quê? Todos ficaram atônitos, não esperando que a sempre fria Tivi Jin se juntasse. 10 tigelas? Com a figura pequena de Van An, esse apetite é assustador. Amin logo acrescentou. Sim, até um coelho não encheria seu estômago. O Tim Inuit suspirou. Ela olhou para Tivi Jin. Os dados mencionavam que Van An era uma grande rainha do arroz, mas ninguém sabia quanto comia, a menos que visse ao vivo. O Tim Inuit supôs que Tivi Jin também tinha visto a cena de Van An comendo cobra. Então ela deve economizar mais, senão amanhã não terá nada, a fome será pior. A voz de Wang Lin ficou grave, ser uma grande rainha do arroz na selva era sofrimento. Tivi Jin não falou desta vez, mas de fato tinha visto a repetição de Van An. Viu em Van An a si mesma, também órfã, também sensata desde criança, sem ninguém em quem confiar. O que mais ressoou em Tivi Jin foi o apetite. Ela mesma era uma grande rainha do arroz, precisava de pelo menos 10 tigelas por refeição, o que lhe deu força para derrotar muitos jovens artistas marciais. Amin, vendo Tivi Jin calada, continuou. Não precisamos adivinhar, apenas vejamos como só Fong e Van escolhem. Todos assentiram, olhando para a tela, onde só Fong e Van começaram a assar carne. Dentro da cabana de madeira, fumaça branca flutuava, o aroma do coelho crescia, especialmente para os famintos, o cheiro se amplificava. Crepitar! Pronto, está feito. Só Fong sorriu gentilmente, abriu o assado e entregou um espeto à menina. Quente, muito quente. Coma com cuidado, ninguém vai tirar de você. Só Fong ralhou com carinho. A menina semicerrando os olhos, balançou a cabeça feliz. Delicioso, um pouco picante. Só Fong revirou os olhos, delicioso ou não era óbvio, o único sabor vinha dos pimentões jovens, o cheiro do coelho ainda estava lá. Esses 2 espetos guardamos para a noite. Só Fong disse sorrindo. Ah! Você não vai comer agora. Van ficou surpresa, depois, sem querer, olhou para o espeto, e logo o entregou. Então guardemos este também para o jantar, depois com sopa. Não precisa, 2 espetos já bastam, você come este. Só Fong acenou com a mão. Comer muito agora seria difícil de digerir, um desperdício, 2 refeições eram o ideal. Guardar para amanhã, ele nunca pensou, amanhã haveria nova caça. Ela conhecia bem Só Fong, dizer guardar para a noite, mas claramente era para que ela comesse mais. Isso se chama compartilhar. Van franziu o nariz travessa, novamente oferecendo o espeto. Tudo bem, eu vou comer, certo? Só Fong mordeu um pedaço resignado, mastigando, o sabor melhor do que imaginava. De fato estava com fome, com vontade. E então, está gostoso? Van sorriu radiante, estendeu o espeto novamente. Coma mais um pedaço, o último é meu. Capítulo 44, Perseguindo o Capital. M.K. Books. Ai, come mais um pedaço. Yuan fez beiço de forma manhosa. Su Feng ficou atônito ao ver a garota agindo fofa. Desde quando Yuan fazia manha, se sempre mostrava ressentimento. Come logo, senão essa carne vai esfriar. Yuan ofereceu o espeto de novo, os olhos brilhando de travessura. Você realmente não me dá escolha, com esse jeito ainda não engorda. Su Feng, sem saída, deu outra mordida na carne assada. Não tem problema, não engordar é exatamente o capital que muitas mulheres desejam. Yuan franziu o nariz orgulhosa, mastigando a carne e murmurando, sou tão jovem e já tenho o capital que muitas mulheres perseguem. A moça estava especialmente animada e adorável. O canto da boca de Su Feng tremeu, ele não tinha jeito contra ela.
Coloque o espeto na tampa da panela, vamos comer sopa e carne. Yuan lhe deu a tampa e foi buscar os pauzinhos e a colher. Milímetro. Su Feng colocou o espeto sobre a tampa, perto do fogo para que os insetos não se aproximassem. Aqui, limpo. Yuan envolveu os pauzinhos em pano para evitar moscas. Vamos comer. Su Feng recebeu os utensílios e olhou a panela cheia de ervas e carne de coelho. Certamente não parecia apetitoso. Prova. Yuan bebeu um gole de sopa, mostrou a língua e fez careta. Ainda amargo, parece que muitas ervas silvestres. Está tudo bem, melhor do que nada. Su Feng confortou, por enquanto tinham que depender de ervas, pois a carne era pouca. Milímetro. Yuan apenas sentiu pena, com mais temperos seria muito melhor. Um coelho esfolado não dava muita carne, os dois compartilharam a sopa amarga de coelho. Bom, estou satisfeito. Su Feng pousou os pauzinhos, bateu na barriga, contente. Então guarde o resto para amanhã. Yuan lambeu os lábios e pousou os pauzinhos. Guardar até amanhã. Su Feng se surpreendeu, depois revirou os olhos. Como agora, não vai durar, com esse calor vai estragar. Ah! Yuan ficou atônita, fez beiço, então vamos guardar para a noite. Não sobra muito, coma tudo. Su Feng sabia que ela queria poupar, disse, à noite faremos sopa de ervas com carne assada. Su Feng sentou na pedra, vendo a garota comer contente, todo o cansaço sumiu, o corpo relaxou. Ele olhou para o sol escaldante, feliz por o abrigo estar entre rochas abertas, às vezes passava brisa. Se fosse na floresta abafada seria como sauna. Não sobra nada. Yuan bebeu a última sopa, lábios franzidos de pena, barriga apenas meio cheia. Vou lavar a panela e pegar água. Yuan levou a panela e utensílios até o riacho. Cuidado. Su Feng lembrou, com o sol forte os animais ficavam imóveis. Certo. Yuan acenou e correu. O que devo fazer agora? Su Feng olhou para o fogo e pensou. Na selva são precisos abrigo, fogo, água e comida. Bzzz. Quase esqueci, minha cabeça está pesada. Su Feng bateu na testa, cheio após comer sentia sono. Ele trouxe as ervas para perto do fogo, preparando a fórmula contra mosquitos, esperando dormir bem à noite. Esses mosquitos são irritantes. Su Feng colocou um galho de artemísia no fogo, logo a fumaça densa subiu. Oh! Mas esse método era apenas temporário, logo os mosquitos voltariam. Felizmente já tinha a receita do repelente, só precisava prepará-la. Artemísia, hortelã selvagem. Su Feng separou por tipo e quantidade. Su Feng, você está separando ervas selvagens? Yuan voltou com água, pendurou a panela e agachou-se para ajudar. Su Feng ficou sem palavras, parecia que separava ervas, mas na verdade preparava repelente. Ah! O rosto de Yuan corou, assentiu em silêncio, depois correu para dentro da cabana para pegar o bastidor de bordado que mal tinha começado na noite passada. Capítulo 45. Quanto espaço deixar? Os pontos não devem ser muito densos. Van murmurou enquanto ajustava a agulha, a ponta afiada deslizando contra a pedra de amolar. Só Fong inclinou a cabeça, observando a jovem concentrada em costurar a roupa íntima, seus lábios se curvaram em um sorriso caloroso, achando que sobreviver na selva não era tão ruim. Ele abaixou a cabeça e começou a preparar o repelente, reunindo as plantas necessárias antes de misturar. Este remédio dependia do cheiro para afastar mosquitos, como folhas de artemísia ao redor, onde quase não havia insetos. Sua tarefa era triturar as plantas, misturar o líquido, adicionar pó de carvão e moldar pequenas bolas, o repelente mais simples. Com uma bola em uma bolsa, os mosquitos não se aproximavam em 2 metros. Vendo que a câmera não apontava mais para Van, ele triturou as plantas e misturou o carvão. Depois de um tempo. Pronto! Só Fong olhou para 10 bolas na pá, algumas grandes como uma tâmara vermelha, outras pequenas como uma ponta de dedo. Só Fong,
O que é isso? Van parou de costurar, olhando para as bolas pretas, sua mente vagando. Será que ele brincava infantilmente com o barro preto? Por que sinto que pensas em algo ruim? Só Fong semicerrando os olhos diante da expressão estranha dela. Meu rosto está sujo? Ele esfregou com as costas da mão, ficando preta pelo líquido das plantas misturado com carvão. Deixa eu limpar teu rosto. Van se levantou, pegou um pano e o molhou na panela de ferro. Só Fong levantou as mãos enegrecidas, mostrando impotência. Vou limpar teu rosto. Ela ficou diante dele, segurando o pano, encarando seus olhos claros, seu coração se apertou, gaguejando, fecha os olhos. Certo. Ele sorriu suavemente e fechou os olhos. Hein? Parecia brincar com massa de borracha com a amiga Lisa, o rosto dele mudava de forma em suas mãos. MMM. O que estás fazendo, MMM? Ele murmurou, fazendo-a soltar. Ele contraiu os olhos e perguntou irritado, o que estás fazendo? Quanto gostas de coisas macias? Ele revirou os olhos, lembrando da bola elástica em casa que ela logo esmagou. Essa sensação, realmente dá cócegas. Van sussurrou. O quê? Ele perguntou, pois ela falou muito baixo. As bolas grandes ficam escondidas ao redor, as pequenas costuradas em bolsas de pano, penduradas no pescoço ou na cintura. Só Fong explicou. O repelente durava uns 7 ou 8 dias, depois perdia efeito, e não funcionava contra insetos grandes. Van continuou costurando, depois olhou para ele colocando as bolas. O que foi? Por que olhas assim? Ele perguntou. Aquilo. Ela segurou os cantos do tecido, mostrando um espaço na roupa íntima na parte de baixo. Tem problema? Ele se inclinou, vendo só um espaço como em sua roupa. Aqui. Ela corou, apontando para o lugar, murmurando, esse tecido estica demais, quanto espaço deve ficar aqui? Milímetro. Ela respondeu tímida. Devias fazer um para ti também, roupas devem ser lavadas e secas ao sol. Ele riu baixo, voltou a colocar as bolas, acreditando que dormiriam bem naquela noite. Sim. Ela baixou a cabeça envergonhada. Capítulo 46. Selva sem tempo. Hoje ele suou o dia inteiro, seu corpo já tinha cheiro salgado. Se passassem alguns dias sem cuidado, o odor cobriria o aroma das ervas. Como um peixe salgado antigo. Piu-piu. Ao entrar na mata, Só Fong ouviu pássaros cantando, a ilha tinha muitos. Olhou em volta, murmurando, deve haver um ninho perto, se achar alguns ovos para cozinhar seria bom. Mas só ouviu cantos, nunca viu aves. Sem escolha, pegou cipós, outra vez suando, depois voltou ao abrigo. Sem relógio ou telefone, não sabia a hora, só podia guiar-se pelo sol. HN? Terminou. Largou os cipós e viu a moça corada com roupa íntima. Fez sinal, minhas mãos estão sujas, segure e deixe-me ver. Seus lábios se contraíram ao ver os calções quadrados, sem pernas, embaixo inchado como quadrado com 2 tiras. O trabalho, ele não reclamou, costurar com agulha de madeira já era bom. Muito bom, estes calções posso usar 1 ano. Sorriu com o polegar levantado. Olhando as costas da moça, franziu a testa lembrando saberes. Lembro que sombras servem para ver hora no mato. Então faça um relógio de sol. Cravou o tronco na entrada, pegou 2 paus, um como régua, outro para traçar. O relógio de sol era invenção antiga. Sombra inclinada 15 graus, significa 1 hora. Desenhou linhas, murmurando, 180 menos 2 é 90, depois metade 45, depois dividir em 3 dá 15, depois dividir menor. BA. Jogou o pau, bateu mãos, pronto, só marcar sombra do nascer e pôr do sol, assim sei horas aproximadas. Precisão impossível, só precisava intervalos. Meia hora depois, terminou gaiola de madeira,
levou à cachoeira, fixou no lugar de ontem, lavou rosto e mãos. Vou fazer tiras de casca, trançar corda, amanhã no mar servirá. Pegou machado para descascar. Ao voltar, o sol já laranja, outro dia caía. A corda fica para a noite. Voltando, viu a moça em roupa íntima, segurando peça estranha no peito. Tosse, pronto. Olhou câmera movida, sem drone, desligado. Sim, pronto. Van assentiu tímida, cobrindo pele branca com casaco. Queria provar sutiã, moveu o drone, mas ele voltou. Faça outra peça de costas e shorts, você também precisa trocar. Falou calmo, vendo roupa amarelada. Guardou casca, não seja tão econômica, use tecido agora, depois terá outros materiais. Está bem. Ela respondeu baixo. Só Fong, por que levar carvão? Van lavava roupa. Carvão moído limpa a pele, também serve como shampoo. Ele pendurou o machado, pegou verduras e pá. Sério? Ela regalou olhos, só sabia que servia para filtrar água. Capítulo 47 A aura feminina dominante. Naquele momento as duas irmãs estavam agachadas atrás do bambu, os olhos fixos em um rato de bambu gordo a mais de 10 metros, maior do que o que pegaram ontem. Liu Yimen, tens mesmo certeza que vais acertar? Liu Yishu sussurrou ao ouvido da irmã. Se hoje comermos carne, depende de ti. Pela manhã colheram algumas ervas e terminaram o abrigo. A chuva da noite passada ainda pingava, se não fosse pelos casacos impermeáveis não teriam dormido. Claro que posso, deixa comigo. Liu Yimen levantou o polegar, ergueu-se e armou o arco com destreza. Zaz! Soltou, a flecha cortou o ar mas falhou, passando sobre a rata. O rato de bambu ficou imóvel e fugiu para a toca. Não, falhou. Liu Yishu arregalou a boca, a imagem da sopa desapareceu. Como pôde acontecer? Liu Yimen murmurou. Ah, faltou pouco para acertar. Ela estudará biologia, conhecia bem as plantas e muitas ervas silvestres. Então sopa de ervas. O rosto animado de Liu Yimen desabou, lembrando o gosto amargo daquela sopa ao meio-dia, um sabor inesquecível. Amarga, áspera, como mastigar páginas molhadas. O que mais podemos fazer? Sem caçar o rato só resta sopa de ervas. Liu Yishu falou irritada. Mas em um mês viria o inverno. Liu Yishu temia como seria na ilha, se a neve cobrisse as montanhas seriam eliminadas. Agora seu objetivo era comer e preparar mantimentos. Amanhã eu acerto com certeza. Liu Yimen jurou convicta, achando que se não tivesse mirado na cabeça teria conseguido. De manhã disseste o mesmo. Liu Yishu revirou os olhos. Foi só um erro, apenas um erro. Liu Yimen fez beicinho. Já eram 2 dias sem se importar com a aparência, cabelos emaranhados, rosto sujo, pareciam andarilhas. O que dizes? Teu aspecto não está melhor. Liu Yimen retrucou. Com o cabelo curto ainda se virava, já o cabelo comprido da irmã estava caótico. Ela tentou não pensar nisso, afinal na selva nada importava. Agora seus corpos exalavam a chamada aura feminina dominante. Mana, o que fazemos? O sol está a se pôr. Liu Yimen olhou o horizonte. Dá-me o arco, quero praticar. Liu Yishu pensou. Não podia depender sempre da irmã, com 2 caçadoras haveria mais chance. Eu te ensino. Liu Yimen explicou animado os fundamentos do arco. Poucos minutos depois. Voltaram ao abrigo. Liu Yishu treinou tiros enquanto a irmã cozinhava sopa de ervas. Zaz! Liu Yishu soltou, a flecha errou por mais de 1 metro. Ela sacudiu o braço dorido. É mesmo difícil. Atira mais umas e descansa, não gastes tanta energia. Zaz! Ai! Um grito soou. Assustada, Liu Yimen correu e viu a irmã agarrando o peito agachada. A boca de Liu Yimen contraiu, sabia bem o que fora, pois já passará por isso.
Ajudou-a a levantar e sussurrou. Mana, a corda atingiu teu peito. MHM. Liu Yishu gemeu suada. Ajuda-me a entrar. Eu disse, a corda deve ficar longe do peito, com teu busto grande acabaria atingida. Liu Yimen murmurou como experiente. Liu Yimen, cala a boca. Liu Yishu respondeu envergonhada, o busto era natural. Kof, devemos verificar. Liu Yimen falou constrangida, entendendo sermões. Move a câmara e ajusta o drone. Liu Yishu quis conferir. Está bem. Liu Yimen obedeceu. Depois fechou a porta de bambu e apressou. Mana, pronto, podes tirar, queres ajuda? Não, eu faço sozinha. Liu Yishu arfou. Poucos minutos depois. Ainda bem que é só uma marca vermelha. Liu Yishu suspirou. Culpa do busto grande demais. Liu Yimen murmurou. Estás com inveja. HMPH, um dia também crescerei. Capítulo 48. Comer tão bem quanto na cidade. Primeiro lave as ervas, eu preparo o carvão e tomo banho, sussurrou Sofong. Está bem, respondeu Van obediente, agachada à beira do lago para lavar as ervas, escolhendo as menos amargas. Cric, cric. Sofong esmagou o carvão, observando ao redor enquanto murmurava, trazer água aqui é chato, seria bom encontrar bambu. Lamentou não ter achado bambu, com ele canalizaria a água ao refúgio. Envolveu 2 pacotes de pó de carvão em folhas, para não pegar com a mão. Olhando o resto, sorriu, vou tentar lavar o cabelo com carvão. Pegou um punhado, molhou o cabelo, passou nele. Hehe, tão preto. Van cobriu a boca, vendo-o coçar a cabeça. Fuú, fuú. Aqui, seque o rosto. Ela lhe deu uma toalha, desta vez 2. O carvão está pronto, vá se banhar. Sofong aceitou, apontando aos pacotes na pá. Perto das 5 da tarde, a água estava perfeita. Milímetro. Van respondeu feliz, entrando na cabana com roupas e carvão, após um dia duro, tomar banho era o melhor. Ele tirou a pele do animal da rocha, tocou, encontrou uma membrana sob a pele, mais um dia secando bastaria. 15 minutos depois, a jovem saiu, cabelo molhado, dando outro encanto. Sofong lembrou um ditado online. Homens ficam bonitos após banho, e mulheres como Van brilham sem maquiagem. Sofong, é sua vez de banhar. Corando, inclinou a cabeça evitando gotas, deu-lhe roupas limpas. Certo, vigie ao redor. Ele pegou, levou outro pacote, entrou. Ele se despiu, espalhou o pó preto como salgar peixe, esfregou, os grãos eram estranhos. Splash, splash. A água correu, deixando leve, como sem correntes. De fato, tomar banho é bem melhor. Vestiu-se, alongou-se, carregou roupas sujas, viu Van lavando com a pá. Jogue aqui, gritou ela. Certo. Ele foi, entregou na mão. Após lavar roupas e ervas, anoiteceu, voltaram ao refúgio. Ele arrastou um tronco de 30 centímetros de largura e 7 ou 8 metros de comprimento. Não, este tronco pode ser cavado em barril, negou. Só tinham uma panela de ferro, para sopa e água, insuficiente. Poderia queimar cerâmica de argila, mas a sobrevivência começou agora, sem tempo, talvez depois. Será difícil? O que faço? Hesitou ela. Não. Esta noite conserte a bolsa de insetos, faça uma para as costas e o short. Sorriu, já tinha solução. Sem esperar, olhou a panela fervendo, sorriu, certo, vamos jantar. Milímetro ela sentiu, pegando palitos e colher. Ele levantou a panela, pôs na rocha como mesa, destampou espetos, guardou. Jantar, hoje até 2 refeições, suspirou. Agora tentemos 3, riu, dando-lhe um espeto. Milímetro, claro. Ela mordeu, bebeu sopa. Comeram carne e sopa de ervas, uma concha cada, um palito cada. Sofong,
No mato comemos tão bem quanto na cidade, 2 dias seguidos carne selvagem, disse suave. Ele parou, riu, sim, ontem cobra, hoje lebre. O que virá, ninguém sabe. Capítulo 49. Um tipo diferente de entalhe em madeira. Van limpou a panela e os pauzinhos, levantou a cabeça, olhou ao redor e disse suavemente, só fonte, realmente não há mosquitos. O repelente funciona, realmente é eficaz. Só Fong olhou em volta e não viu mosquitos. Caso contrário, como ontem, o abrigo estaria cheio de mosquitos que picavam sempre que podiam. Ótimo, não preciso mais coçar. Van olhou para as pernas, havia marcas vermelhas, todas de picadas. De agora em diante, leve uma pílula repelente e nenhum mosquito se aproximará. Só Fong apontou para o abrigo isolado, sobre a pedra havia várias pílulas. Certo, então vou costurar a bolsa primeiro. Van pegou uma agulha de madeira e linha, começando seu trabalho da noite. Depois de cortar o pano com o machado, Só Fong começou a trabalhar o tronco. Naquela noite priorizou fazer um barril de madeira, amanhã iriam à praia e precisavam de um recipiente para água, a corda de casca poderia esperar. Não pode haver rachaduras. Marcou o tronco com o machado, de meio pé de comprimento. Oh! Ele expirou, levantou o machado e começou a cortar, preparando dividir a parte sem rachadura. Bang, bang, bang. Um corte à esquerda, outro à direita, em forma de V inclinada, mais fácil de dividir a madeira, se mais perto do centro seria difícil. Seu ritmo era claro, o tronco de mais de 30 centímetros de espessura exigia tempo para partir. Cortou um lado, depois o outro, e com a pá militar cerrou o centro. Criac, criac. À noite, embora o ar estivesse mais fresco, o trabalho árduo ainda o fazia suar. Oh! Após mais de 10 minutos o tronco se partiu, depois mais 10 para o outro lado. Agora precisava alisar as duas extremidades, senão não ficaria em pé. Bang, bang, bang. Seus cortes eram firmes, rítmicos, como música junto com os gritos dos animais na floresta. A noite na floresta era assustadora, estranhos gritos ecoavam como se entrassem em um mundo fantasmagórico. Meia hora depois o tronco estava liso, meio pé de altura erguido como um pequeno banco. Van parou de costurar, esfregou os olhos cansados e perguntou suavemente, quer descansar um pouco? A fogueira estalava, as chamas saltavam com o vento, cansando ainda mais os olhos. Não estou cansado, é melhor trabalhar mais enquanto posso. Só Fong sorriu, pegou a pá militar afiada e começou a cavar no centro do tronco. No começo dá para girar a pá, mas mais fundo não, a força não é suficiente para torcer. Ele explicou enquanto trabalhava. A pá tinha cerca de 20 centímetros de largura, deixando paredes de 5 ou 6 centímetros de espessura para o barril. Criac, criac. Depois de alguns minutos a fricção aumentou, ele não conseguiu mais girar e teve que puxar. Só Fong, isso não vai queimar o tronco? Van se preocupou. Não. Ele balançou a cabeça e explicou, enquanto não pegar fogo está bem, basta limpar o carbonizado. Aprendeu isso em um vídeo, as pessoas usavam fogo para cavar madeira e fazer um machado de pedra. Agora usava para um barril, poupando esforço. Principalmente porque não havia formão, se usasse pedra poderia quebrar o tronco, e com meio pé de altura o fundo era difícil. Só Fong, assim pode-se fazer tigelas de madeira? Seus olhos brilharam. As garotas pensam em casa, os garotos em caça, agora eles seguiam igual. Sim, mais tarde quando tiver tempo vou tentar fazer alguns. Ele assentiu, tinha a mesma ideia. Com mais suprimentos, a louça devia ser completa, a vida precisava de algum ritual. Certo, então deixo com você. Ela sorriu. À noite não havia muito tempo livre, temia não ter nada para fazer. O tronco está soltando fumaça. Ela gritou assustada. Está bem. Ele calmamente pegou 2 paus, retirou as brasas de dentro. Depois usou o machado para raspar, limpando o carbonizado, e o tronco se aprofundou. Capítulo 50.
Eu só quero escolher pessoas comuns. Plá 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 plá. À noite soaram os uivos de macacos, misturados com assobios agudos de pássaros, fazendo os desafiantes na ilha Xuan-Yue se encolherem em seus esconderijos. Hoje era a segunda noite de sobrevivência selvagem 365 dias, na pequena ilha ao lado de Xuan-Yue, chamada Ilha Meia-Lua. Aqui os desafiantes haviam pousado antes, também ficava a equipe de resgate. Numa cabana de madeira, o acadêmico Liko também estava lá, sempre observando a situação dos desafiantes. Ninguém invadiu. A voz idosa de Liko soou. Fique tranquilo, ancião Li, selamos tudo ao redor, até o fundo do mar está bloqueado, nenhuma força pode contatar os desafiantes. Disse o chefe responsável. Isso é bom. Liko falou calmo. Seus olhos turvos atrás dos óculos olhavam a tela, vendo Su Fong cortar um tronco. Este velho, tenho muitos segredos, há coisas que é melhor não perguntar. Seus olhos às vezes brilhavam como querendo sondar. Não é nenhum grande segredo. Zhang Shivei suava, sem ousar investigar. Sim, aquela terra. Zhang Shivei parou no meio. Os olhos turvos de Liko de repente ficaram afiados, olhando seu rosto. Ancião Li, não quis nada, só estou curioso. Zhang Shivei acenou rápido. De fato, não tinha outras intenções, como oficial confidencial, sabia do peso de Liko, não ousava espiar nada. Alguém te mandou me testar? Liko virou a cabeça, seus olhos afiados se apagaram, mostrando cansaço. Sim. Zhang Shivei baixou a cabeça envergonhado. Diga a eles, aquela terra não sonhe, quem conseguir sobreviver sobrevivência selvagem 365 dias, eu darei. Liko disse frio. O direito eterno de usar aquela terra, 30 anos atrás alguém estimou em 80 milhões, era cauteloso. Na verdade era toda uma serra, valia muitas vezes mais que os 2 bilhões rumores lá fora. Se revelado que era uma serra, causaria tempestade, então ocultaram como apenas terra. A antiga aldeia de Liko também ficava naquela serra, embora todos tenham se mudado há décadas. Mas folhas caem à raiz, na velhice ainda lembrava sua bela infância, escalando morros, mergulhando, colhendo frutas, perseguindo pássaros. Vender. Os lábios de Liko mostraram sorriso zombeteiro. Como vender? Uma vez transferida a escritura, é eterno. Ah! Zhang Shivei ficou atônito, olhando a figura pálida à frente. Ainda não estou senil, aquela terra ao transferir é única, não vendível. Liko riu como um velho raposo. Se o titular morrer sem herdeiro, a terra volta ao Estado. De repente sentiu pena daqueles que lutavam, todos estavam bloqueados pelo ancião Li. O titular ou tinha terra eterna, ou a devolvia ao Estado. Outros não tinham nenhuma chance. Desde o início, Liko só deu 2 opções, a maior recompensa era que o titular desenvolvesse a terra. Ancião Li, posso perguntar por que escolhe pessoas dessa forma? Perguntou Zhang Shivei. Em sobrevivência selvagem 365 dias, salvo acidentes inesperados, ninguém podia durar tanto. Ir voluntariamente ao selvagem por 1 ano, poucos fariam. Agora escolher entre dezenas de milhões de pessoas era ainda mais difícil. Nada complicado, só quero escolher pessoas comuns. Quem conseguir sobreviver 1 ano no selvagem não faltará em outras coisas. Os lábios de Liko sorriram, igual a ele antes, entre a gente comum persistindo até hoje. Talvez, isso fosse observar uma vida, uma jornada de 365 dias. Quanto mais velho mais estranho, Liko só queria usar este método para escolher herdeiro, escolher um tanto sortudo quanto perseverante. Zhang Shivei desistiu, em seu coração admirava os 100 grupos de desafiantes. Só de aguentar 1 ano, era um passo ao céu. Pensava que os que desistiram cedo se arrependeriam. Sim, assina o acordo formal de confidencialidade. Zhang Shivei saudou. Ah! Este jovem é interessante. Liko de repente riu alto. Zhang Shivei ficou perplexo, depois olhou a tela,
Justo viu Sulfon colocando carvão no tronco, exclamou, de fato, sua maneira de pensar não é como a das pessoas comuns. Pessoas comuns não pensariam em usar carvão, a maioria se prenderia em ferramentas ou falharia em resolver o problema. Capítulo 51 Abraço de polvo. Pode demorar mais um pouco, você deve dormir primeiro. Sofon colocou lenha no tronco. Olhou para a garota ao lado, de shorts e regata, já adormecida sem perceber. Ah! Não demore, eu vou dormir primeiro. Van curvou os lábios, bocejou. Não resistiu mais, sua cabeça pesada sem controle. Sim, vou terminar e dormir. Sofon sorriu leve, a garota estava exausta. Tão confortável. Sofon olhou o saco imóvel, balançou a cabeça divertido. Ah! Ele também sonolento, olhou o barril, pensou que precisava preparar mais. Au! A noite caiu, tudo silenciou, feras uivaram. A floresta à noite é perigosa. Sofon na tenda, jogou mais lenha, o fogo cresceu. O esconderijo e a tenda a 1 metro, fumaça dispersava, céu estrelado visível. Tão lindo, se tivesse uma câmera. Sofon apoiou as mãos, olhou a galáxia brilhante. Relaxou, esqueceu aluguel e despesas. Sorriu, por que preocupar, ganhar o primeiro lugar resolve tudo. 1 hora passou em silêncio. Amanhã devo me lavar bem. Se espreguiçou, limpou o rosto, tirou os sapatos. Sofon olhou a câmera, depois entrou no saco. MMM. O saco se mexeu, a garota gemeu. Oh! Vendo Van dormindo, rosto sereno, Sofon suspirou. Logo surpreso. Nunca dorme quieta. Viu a garota abraçá-lo, postura de polvo pequeno. De regata e shorts, pele na pele, seu coração tremeu, mas o cansaço venceu. Muito sono, este saco tão confortável. Pensamentos turvos, logo dormiu. Eram só 10 horas, cidade começava à noite, enquanto na selva feras agitavam. Em outro lugar, Zaulei e Zauloi caçaram à noite, o lagarto do dia não bastou. Au! O uivos parou. Zauloi olhou a escuridão, olhos brilhantes, feras observando. Perguntou baixo, irmão, devemos entrar na floresta à noite? Cof, cof. Zaulei riu sem jeito, muito cansado, vamos descansar, caçar amanhã. Sim, também penso. Zauloi aceitou. Voltaram, dormiram em galhos, olhando o teto improvisado. Irmão, acha que teremos a recompensa? Zauloi perguntou. Você diz os 3 primeiros? Zaulei mordeu um galho. Sim, resistindo 1 mês, acredito. Zauloi sorriu. Sim, conseguiremos, família observa, não se preocupe. Zaulei firme. Sim, não envergonhar a família. Zauloi animou. Se encontrássemos outro grupo, seria bom, mais gente facilita. Zaulei suspirou, lembrou gêmeas. Sim, se viessem 2 homens, melhor. Zauloi falou. Zaulei revirou os olhos, irmão casado, ele não. Pensou, as irmãs Liu estão longe? Se perto, poderia cuidar, talvez história comece. Au! Pena, tudo fantasia, rugidos reais. Se Zauloi soubesse pensamentos do irmão, diria, nem nos sustentamos. Capítulo 52 Creme dental de carvão com hortelã. De manhã cedo, a floresta ecoava com cantos de pássaros desafinados. Nugo! A jovem abriu os olhos e viu o rosto calmo de Sifong a poucos centímetros, suas respirações se misturavam. Sua confusão sumiu, o rubor subiu ao rosto, moveu braços e pernas desajeitadamente, igual ao dia anterior. Sério, por que você nunca obedece? Van fez bico, batendo levemente em sua mão. Ai! Ela suspirou, esfregando a perna, achando que seu hábito de abraçar coisas ao dormir jamais mudaria. Logo afastou a vergonha, olhou para o mato e murmurou,
primeiro monte a cobertura contra mosquitos. Do saco de dormir, S-Fong abriu os olhos, com um leve sorriso, tinha escutado tudo. Ah! Ela gritou assustada, seu corpo tremeu. Levou a mão ao peito, virou-se e reclamou, pode parar de assustar os outros tão cedo? Você estava concentrada demais. Ele tirou calmamente suas calças de 4 pontas e se vestiu. Você! Ela congelou ao ver os movimentos dele, seus olhos caíram na abertura da própria camisa, corou e virou o rosto. Vendo sua timidez, ele balançou a cabeça e murmurou, por que se envergonhar, não é como se eu nunca tivesse visto. S-Fong, terminou o barril de madeira? Ela perguntou depressa, entregando a bolsa com a cobertura. Terminado, ali perto da lenha. Ele calçou os sapatos e apontou. Uau, realmente terminado. Ela abraçou o barril, surpresa, você é incrível. Com isso podemos armazenar mais água. Sim, mas precisa limpar, ainda tem carvão dentro. Ele saiu, olhando o céu ainda escuro. Vou lavar agora. Ela correu ao riacho com o barril. Vamos juntos. Ele pegou o machado e a panela de ferro. Chegaram ao riacho, cuidaram da aparência e lavaram os cabelos bagunçados. Logo ela deixou de se preocupar com o cabelo, lavou o rosto, pensando apenas em encher o estômago. Ele observou em silêncio, decidindo fazer um pente de madeira para ela. S-Fong, o que faremos depois? Vou verificar as armadilhas de coelhos, você fica para fazer algumas cordas, depois iremos à praia. Ele organizou. Está bem. Ela assentiu docilmente, com medo de atrasá-lo. Escove os dentes primeiro, depois ferva mais água. Ele sorriu. Escovar os dentes? Ela ficou confusa, pois na natureza não havia escovas nem pasta. Isto serve para escovar os dentes? Ela duvidou, pegou o carvão, hesitou e colocou na boca. Não se preocupe, está tudo bem. Ele lhe deu um galho depois de preparar um para si. Estranho. Ela franziu a testa, mas o imitou. Primeira vez usando carvão para escovar, a sensação não era ruim. O carvão podia até ser ingerido um pouco, ajudando a limpar o estômago. Ah! Seus dentes parecem brancos. Ela exclamou após enxaguar. Claro, em algumas tribos africanas também usam carvão para os dentes. Ele explicou, pensando em misturar hortelã selvagem e criar uma pasta de carvão com hortelã. Antes eu me preocupava com cáries. Ela mostrou a língua, aliviada. Leve a panela para ferver água, eu vou lavar o barril. Ele instruiu. Está bem. Ela obedeceu, carregando a panela cheia. Use um pouco de areia para esfregar, será mais fácil de limpar. Ele pegou a areia e esfregou o barril. Após alguns minutos, estava limpo, encheu de água e voltou ao abrigo. Capítulo 53 – Uma nova descoberta. Ao ouvir passos, Van virou a cabeça e sorriu ao cumprimentar. Você voltou, eu ia deixar a panela de ferro de molho. Sim, aqui também há água limpa. So-Fong colocou o balde de madeira no chão e disse suavemente, fique escondida aqui e não saia, eu vou verificar primeiro as armadilhas no campo. Ah! Van se surpreendeu, franziu as sobrancelhas e perguntou ansiosa, você não levou água? Não, vou rápido e volto logo. So-Fong balançou a cabeça e tranquilizou, ontem abrimos o caminho, hoje não precisamos abrir de novo. E não vou colher ervas, assim volto logo. Ontem ele havia gasto muito tempo limpando e procurando. Está bem. Van respondeu tentando conter a preocupação. Lembre-se, não ande por aí. So-Fong advertiu, pegou o facão e saiu do esconderijo com um feixe de cordas. Ele olhou para o sol e murmurou, ainda não são 7, ir e voltar levará cerca de 1 hora, estarei de volta antes das 8. Olhando o rosto preocupado e bonito da jovem, ele sorriu com ternura e sussurrou, não se preocupe, não vai acontecer nada. Depois entrou na floresta, seguindo os rastros de ontem. Van mordeu o lábio,
viu sua figura desaparecer na floresta e não pôde deixar de levar as mãos à boca para gritar: Sofong, volte cedo. Caminhando entre as árvores, Sofong ouviu sua voz, parou por um momento e depois acelerou. Tac, tac, tac. Cric, cric. Como o caminho havia sido aberto por ele, estava familiar e avançou rápido. Em meia hora chegou ao campo. Oh! Sofong ofegou, escondendo-se atrás de uma árvore para observar. Ah! O que aconteceu? Ele olhou ao redor e viu que as armadilhas de corda permaneciam intactas. Verificou as outras 3 e também estavam boas, o que o deixou intrigado. Estranho, desde ontem à tarde, nenhum coelho saiu para se alimentar. Sofong franziu a testa, pensando que se um coelho tivesse sido preso e levado pelo lobo vermelho, isso era esperado. Será que este campo tinha apenas um coelho? Ele mordeu o lábio pensativo, depois se negou. Não, impossível, com tantas tocas não pode haver apenas um coelho. Estariam todos com medo de sair? Mas balançou a cabeça. Os coelhos são tímidos, mas não tanto. De repente, pensou em uma possibilidade e exclamou: será que existe outra toca? Sofong olhou ao redor e murmurou: parece que devo explorar mais. Dirigiu o olhar para o lugar onde o lobo vermelho apareceu ontem, hesitou e decidiu começar por lá. Com lobos perto do acampamento, queria verificar bem para evitar perigo depois. Cric! Sofong usou o facão para cortar cipós. Após alguns minutos o caminho se abriu, com árvores mais altas e menos arbustos. Ao olhar para cima, viu apenas alguns raios de sol entre as folhas e disse em voz baixa: a luz do sol é toda absorvida pelas grandes árvores. Seguiu por mais alguns minutos. Sofong se surpreendeu ao ver o monte à frente. Um campo amplo apareceu, muito maior que o anterior, quase como um campo de futebol. Ele disse: será que as tocas aqui se conectam com um campo pequeno de antes? Esses coelhos realmente sabem cavar. Murmurou, preparando-se para armar as armadilhas, mas parou após alguns passos. Ele olhou fixamente para um lobo vermelho que saiu da mata, reconhecendo-o como o de ontem, agora caçando. Bang, bang, bang. Os coelhos assustados correram para as tocas, os mais lentos foram pegos e viraram seu café da manhã. O lobo agarrou um coelho e desapareceu rapidamente. Parece que este campo é realmente o terreno de caça do lobo vermelho. Pensou Sofong. Ele entrou no campo e examinou, logo notou fezes e urina de urso, o que sugeria que os ursos também caçavam coelhos ali. Melhor sair daqui, este lugar é perigoso demais. Sofong saiu cauteloso do campo. Voltando ao campo pequeno, entendeu que armar armadilhas aqui seria inútil, já que os coelhos capturados seriam levados por outros animais, por isso precisava pensar em outra forma de caçá-los. Capítulo 54 – A sorte chega. Parece que o Anguilin estava certo, de fato Sofong não pegou o coelho. Inesperadamente a um prado, o ponto de pouso que escolheram foi muito bom. Que pena, ainda sem coelho capturado. Sofong devia ter ouvido o Anguilin ontem, guardado comida para hoje. Parece que hoje vão passar fome. Sofong não sabia o que o público dizia, e mesmo que soubesse, não ligaria. Saiu do prado, seguiu o caminho antigo, apenas saiu da floresta e entrou na relva ficou surpreso. Um coelho? Sua boca se abriu ao ver 2 coelhos lutando na armadilha de corda. Sim, 2 coelhos. A sorte chegou. Riu alto, correu e segurou o coelho em luta. Para evitar sufoco, amarrou suas patas com força e soltou a armadilha. O outro foi tratado igual. Com o calor, um animal morto apodrece em poucas horas, especialmente no mato cheio de bactérias. Parece que o lobo vermelho os perseguiu, forçando os coelhos a virem aqui. Sorriu, olhou para os coelhos a seus pés, e até quis agradecer a esse lobo vermelho. Levantou a cabeça, olhou outras armadilhas, esperando mais coelhos. Passaram mais de 10 minutos. Parece que só estes 2 hoje. Não forçou, levantou-se e recolheu as armadilhas.
Hoje é um bom dia. Sorriu sem parar. Para liberar uma mão para sua faca, amarrou os coelhos a um pau, os carregou no ombro e voltou. Passo, passo, passo. No caminho de volta, estava relaxado, com 2 coelhos havia comida para hoje e amanhã. Mas o público explodiu. Que diabos? O que acontece? Diga-me, os coelhos eram adereços? Há pouco não havia, agora aparecem. Estes coelhos tolos escaparam do lobo, só para cair nas mãos de Sofong. Espero que o Wang Lin veja isso, que bofetada. Ah! Muitos assistiam, inclusive desafiantes eliminados. Caramba, a sorte de Sofong é incrível. Yang Tian cobriu a face roxa vendo a transmissão, e ao ver os coelhos pulou animado. Ao soltar a mão, a marca ficou visível. Ao lado, Sambing contraiu os lábios e desviou o olhar, sem ver o hematoma, pois foi golpe do pai dele. Ontem, ao voltar à mansão, seu pai o esperava, bateu nele forte e bloqueou seus cartões. Disse-lhe, envergonhas o mundo, nem vales como uma garota de 16 anos, e ainda inventas desculpas para reuniões? Todo dia só paqueras? Sambing, diga-me, como pode Sofong ter tanta sorte? Ganhou 2 coelhos de graça. Sambing apertou os lábios, não disse nada, ficou calado. Como subordinado, às vezes o silêncio era a melhor resposta, principalmente quando o chefe reclamava. Ai! Yang Tian suspirou triste. Se soubesse, não sairia, não pensei que tantos seguiriam este programa. Abriu o telefone, viu a rede social, e achou a etiqueta #2 coelhos tolos entregues Sofong e Van An, ao sair, logo serão famosos na internet. Suspirou, depois perguntou a Sambing, quanto tempo acha que aguentam? Pelo menos um mês. Sambing respondeu na hora. Ao ver a transmissão, notou as habilidades de sobrevivência de Sofong, cada detalhe tratado muito bem. Ele encolheu os ombros, afinal este programa já lhe deu muito, nunca perdeu. Capítulo 55, um macho e uma fêmea. Ao voltar ao acampamento, Sofong saiu da floresta e viu Van agachada na entrada, trançando uma corda, depois levantou a cabeça e o viu. Sofong, você voltou, não aconteceu nada certo. Ela largou a corda e correu, os olhos brilhantes olhando para ele, aliviada por não ver ferimentos. Ela temia que tivesse encontrado a alcateia de lobos vermelhos, os mais perigosos. Estou bem. Ele sorriu suavemente, tirou o bastão do ombro e mostrou 2 coelhos. Coelhos, de verdade. Van congelou, depois pulou surpresa. E 2, incrível. Esses 2 tolos vieram sozinhos, achei que a armadilha não pegaria nada. Ele contou sobre o prado, focando em como os pegou. Então devemos agradecer ao lobo vermelho, ele nos deu coelhos. Ela brincou. Sim, por isso destruí todas as armadilhas, que aprenda a caçar. Ele sorriu maliciosamente. Ah, você é malvado. Ela riu até chorar, tocou a orelha do coelho e perguntou. Quando vamos matá-los? Ainda não. Ela hesitou, depois negou. Você não disse que deveríamos ir ao mar primeiro? Sim, comeremos depois. Ele concordou. A carne podia esperar, o dia ensolarado era bom para viajar. Descanse, beba e vamos. Ela levou os coelhos adiante. Entraram no abrigo. Ela deixou os coelhos de lado e entregou-lhe uma panela. Fervi água e deixei esfriar. Bom, assim não carregamos água quente. Ele franziu a testa, mas mudou as palavras. Ela percebeu, sabia que ele se preocupava. Sorriu e explicou. Não se preocupe, aprendi sua forma de bater nas árvores para tirar água. Isso é bom. Ele suspirou aliviado, não queria limitá-la, mas a natureza era perigosa. A água ainda era arriscada, planejou buscar bambu para trazer ao acampamento. Sofong, o coelho é macho ou fêmea? Ela perguntou curiosa. Um macho e uma fêmea. Ele já tinha visto.
Então se criarmos, eles se reproduzem? Ouvi que coelhos se multiplicam muito. Os olhos dela brilharam. Sim, com comida suficiente, um coelho pode ter 6 ninhadas por ano. Ele fechou os olhos, pensando que criá-los não era ruim. Uau, se reproduzem tanto, sempre teremos carne. Ela exclamou. Mas só se tivermos comida para eles. Vou fazer uma gaiola, amarrar não é bom. Ele bebeu e foi buscar cipós para a gaiola. Então vou buscar capim. Ela pegou a pá e saiu. Logo voltou com capim, vendo a gaiola já com os coelhos dentro. Descanse, beba e vamos ao mar. Ele pegou o capim e jogou dentro. Sim. Ela sentou e bebeu da panela. Folhas trançadas servem? Ela perguntou. Sim, boa ideia. Ele elogiou. Colocou paus em grade, folhas no meio, amarrou com corda e terminou a tampa. Depois pegou cipós, enrolou no balde de madeira, fez alças para carregar. Depois de ontem, preferia se cansar mas levar água suficiente. Vamos agora. Ela colocou o chapéu. Espere, leve tochas, pólvora e isqueiro, no mar precisamos de fogo para o sal. Ele ordenou. Vou pegar. Ela procurou entre a lenha. Então vamos. Ele carregou o balde, com machado e pá, e foi à frente. Capítulo 56 A segunda exploração. Os dois entraram juntos na floresta próxima. Sofong, vamos seguir aquele caminho para chegar à praia? Van inclinou a cabeça, revelando seu pescoço branco e esguio, muito atraente. Aquele caminho é um pouco longe, devemos ir direto para a praia. Sofong balançou a cabeça, seu olhar passou pela clavícula da garota, depois apontou para o mar e disse, já observei, esta inclinação não é muito íngreme, deve levar diretamente à praia. O acampamento deles estava em um terreno alto, podiam ver o mar ao longe, mas a costa estava escondida por árvores, apenas a direção os guiava. Se a inclinação é leve, não precisamos dar a volta. Van sorriu suavemente e raciocinou. Exato. Sofong assentiu e entrou na floresta. Van o seguiu, memorizando silenciosamente a posição de algumas ervas selvagens, deixando marcas, sabendo que depois iriam frequentemente à praia. Passou mais de 1 hora. Cric, cric. Sofong escolheu trilhas com menos plantas para poupar esforço. Quanto mais perto do mar, mais úmido e abafado ficava o ar, logo os dois estavam encharcados de suor, e a panela de água esvaziou-se rapidamente. Levar um barril de água foi a decisão certa. Sofong sorriu, limpando o suor da testa. Embora fosse mais pesado, permitiu que continuassem. Sofong, vamos descansar um pouco. Van ofegou. Está bem, vamos descansar. Sofong assentiu, hoje suaram mais que ontem, a vegetação aqui era mais densa, tornando o caminho mais difícil. Na floresta, às vezes um dia inteiro não cobria muitos quilômetros, a maior parte do tempo se perdia lutando contra as árvores. Sofong expirou, olhando ao redor, árvores cresciam exuberantes em todos os lados. A lei da selva era cruel. O fraco era presa do forte, até as plantas competiam por luz e nutrientes do solo. Van olhou para seus ombros, sentindo pena. Deixe-me carregar o barril de madeira por um tempo. Não precisa, não é muito pesado. Sofong balançou a cabeça, se ela o carregasse iriam mais devagar. Vendo-a relutante, ele enxugou o suor do cabelo e a confortou. Não se preocupe, a água ficará cada vez mais leve à medida que bebemos. Van franziu os lábios, insatisfeita. Sofong pensou no pacote do sistema, desejando outra poção de fortalecimento para a garota. Vai melhorar, quando eu te alimentar bem e você ficar mais forte. Ele se inclinou e cutucou sua bochecha de brincadeira. Ela comia bastante, mas no orfanato trabalhava duro e raramente comia alimentos nutritivos, a maioria das refeições era apenas mingau de batata doce. Isso a deixava desnutrida e fraca. Ele mesmo era igual até ter a poção de fortalecimento. Mentira, nunca engordo.
Van fez beicinho e afastou sua mão. Vou te devorar. Ela revirou os olhos, mas secretamente se sentiu feliz. Abraçando a panela de ferro, Van olhou para suas costas, depois deu tapinhas nas bochechas coradas e o seguiu rapidamente. Continuaram lutando nos arbustos, a água no barril diminuía pouco a pouco. 1 hora nos arbustos não era igual a 20 minutos no caminho. Ah! Só Fong, aqui tem cogumelos. Van exclamou. Cogumelos? Só Fong se virou, viu vários cogumelos cinzentos em um tronco caído. Era um cogumelo comum comestível, que raramente comiam no orfanato. Bom. Van se agachou, colheu suavemente alguns e deixou as raízes. Vamos, já sinto o cheiro do mar. Só Fong farejou. Por que não sinto nada? Van piscou surpresa. É uma espécie de sentido. Explicou Só Fong, vinha de seu conhecimento de sobrevivência. Sério? Ela farejou levemente, perguntando-se por que não sentia. Bum! De repente soou água respingando, Só Fong ficou sério, olhando à frente. Pare! Ordenou baixinho, segurando-a. O que foi? Van sussurrou assustada, seus olhos se moviam. Seria uma fera? Ouvi água. Seu rosto escureceu, algo agitava o riacho. Seu conhecimento de sobrevivência trouxe lembranças, mas muitos animais podiam causar tal som. Capítulo 57 – Terra Perigosa. Ah! Eu também já ouvi falar. Van arregalou os olhos, surpresa. Será que já chegamos ao mar? Não, ainda não. Só Fong balançou a cabeça. Se fosse a costa, o som da água não seria tão baixo. Então é uma cachoeira? Van supôs. No coração dele surgiu um pensamento, talvez crocodilos marinhos caçassem ali, causando som. Está bem, tenha cuidado. Van respondeu dócil, abriu a caixa de madeira e encheu a panela de ferro com água. MHM. Só Fong pegou o machado e caminhou para o local do som. Pouco depois, ele observou atentamente e descobriu que o pântano ficava coberto pelo mar na maré alta. Serão crocodilos marinhos? Só Fong pensou surpreso. Nunca imaginou ver crocodilos marinhos ali, e não eram poucos, contando por alto havia mais de 10, sem falar dos escondidos sob a superfície. Crocodilos marinhos são os maiores répteis, seu poder de ataque é terrível, mas também dependem do território. Esta área deve ser considerada proibida por enquanto. Só Fong suspirou, não era hora de provocá-los. Havia muitos no pântano, se fosse 1 ou 2 poderia pensar em armadilhas. Mas agora, com sangue, viria uma matilha inteira, e mesmo capturados, não poderiam ser levados. Quanta carne! Só Fong fixou nos crocodilos de vários metros, ouvirá que sua carne era saborosa. Sua mente vagou em como caçá-los, murmurando. No inverno, os crocodilos marinhos devem sair, será que restam 1 ou 2? O que pensa, agora não é hora. Só Fong balançou a cabeça, afastando a atenção. Observou atentamente os arredores, decidiu que para chegar ao mar deveriam contornar, escolhendo o caminho sem crocodilos. Este pântano, após a maré, é baía natural, não admira os crocodilos. Mas à direita o terreno é mais alto e as árvores densas, por ali deve ser seguro. Taque, taque, taque. Só Fong voltou pelo caminho, negou com a cabeça para a jovem. E então, descobriu algo. Van perguntou ansiosa. À frente há uma encosta, devemos contornar. Só Fong suspirou. Então aquele som não é cachoeira? Van curiosa. Não, é um grupo de crocodilos marinhos se divertindo. Só Fong brincou. Ah! Crocodilos marinhos. Van arregalou os olhos, voz trêmula. São os que chegam a 5 ou 6 metros. MHM. Só Fong assentiu, serviu água do baú e bebeu. Como pode haver crocodilos marinhos aqui?
Van ficou pasma, lembrando documentários, até um búfalo arrastado era logo despedaçado. Talvez a Ilha Lua tenha geografia especial. Então não se arrisque. Van advertiu séria. Não sou tolo. Sofong sorriu, pegou o machado e seguiu à direita. Oh. Van suspirou e continuou. No salão de transmissão, os espectadores assistiam Sofong e Van. É realmente perigoso. O Anguilin contraiu os lábios, não pensou que escolheria um ponto com crocodilos. Participou de vários programas de sobrevivência, encontrando crocodilos, mas eram de água doce e menores. Alguns shows usavam truques, misturando cenas para assustar. Mas agora, sobrevivência selvagem 365 dias era ao vivo, um descuido traria acidentes. Buscamos autenticidade. A mim disse a câmera com intenção. Pode ser perigoso? Wu Tin Yui perguntou preocupada. O perigo é certo, mas com cuidado, longe do habitat deles, deve ficar bem. O Anguilin não ousou garantir. Todos, a Ilha Lua tem 7 lugares com crocodilos marinhos. A mim revelou um fato chocante. Wu Tin Yui congelou, sorriu amargamente. Achei que Sofong fosse azarado, mas não esperava mais 7 lugares. Na verdade a carne de crocodilo é saborosa. A mim brincou. Mas tão enormes, ninguém ousa caçar. O Anguilin afirmou. De fato. Wu Tin Yui concordou. Capítulo 58. Cozinhar sal marinho. Sofong cortou cipós, o terreno descia e a floresta não era densa. Sofong, ainda não chegamos à praia? Van olhou ao redor e viu que as árvores não tinham marcas de água salgada. Rápido, este lugar é mais alto, a maré pode chegar só à beira. Sofong sentiu o cheiro salgado do mar. Espero que haja algo na praia para pegar. Van suspirou. Já era o 3º dia na ilha e os suprimentos eram escassos. Kabuki. Também espero. Sofong respondeu. Caminharam mais de 10 minutos e acharam árvores marcadas pela água. Enfim, estamos perto. Van suspirou. A sensação de alcançar uma meta era boa. Cuidado, não sabemos como é a praia. Pode haver cobras marinhas escondidas. Sofong alertou. Está bem. Van ficou alerta. Cric, cric. Vamos ver. Sofong avançou, viu que a praia era rochosa, sem cobras marinhas. Só pedras, nada de areia. Van conferiu e se sentiu decepcionada, não havia nada. Sofong olhou, seus cílios longos tremiam, o vento levantava seu cabelo, parecia uma heroína de cinema. Sofong, o que fazemos agora? Van fez bico triste. Sofong coçou a cabeça, com aquele chapéu estranho e rosto abatido não parecia heroína, mas um gatinho triste. Está bem. Os olhos de Van brilharam de esperança. Tão fácil de contentar. Sofong murmurou e seguiu pela orla. Minutos depois. Sofong, olha, aquilo é areia. Van gritou. Ficou na ponta dos pés e apontou uma mancha amarela ao longe. Vamos ver. Sofong apressou o passo. Olha, aquilo é bambu. Os olhos de Van brilharam, apontando madeira com bambu. Sim, bambu, trazido pelas ondas. Sofong sorriu, um objetivo alcançado. Ali tem pedras para descer. Van apontou pedras como degraus. Vamos, há madeira embaixo, podemos usar para ferver sal. Sofong olhou o sol, a madeira já estava seca. Certo. A jovem foi animada. Desceram pelas pedras quentes até a madeira. Estava empilhada, com bambus, alguns frescos. Deve ser a corrente ou enchentes que levaram árvores ao mar e a maré trouxe aqui. Sofong analisou. Sofong, o que fazemos primeiro? Van perguntou. Fazer fogo para sal, depois levar bambu para a orla, depois traremos mais. Sofong planejou.
Também pensou na água. Não podiam desperdiçar o bambu, mas não precisavam muito. Então vou puxar bambu, você faz o fogo. Van disse. Primeiro recolha bambu, depois vigie o fogo. Só Fong avisou. Recolher bambu? Sem problema. Van arregaçou as mangas e começou. Com uma moça assim, o humor sempre melhora. Só Fong sorriu, lembrando de uma fala de anime. Colocou o balde, pegou galhos secos e fez fogo. Com o isqueiro, em pouco mais de 10 minutos o fogo queimava. Monte um tripé, assim a panela aquece melhor. Só Fong cortou 3 paus e amarrou com corda. Depois procure um galho para gancho. Cric, cric. Em 2 minutos, o gancho estava pronto. Vamos começar a cozinhar sal. Só Fong encheu 1/3 da panela com água do mar e pôs no fogo. Olhou Van puxando o bambu e gritou. Van, vigie o fogo. Sim, já vou. Van respondeu, empilhou o bambu e foi. Limpou o suor, olhou a panela e sorriu. Só Fong, você acendeu o fogo muito rápido. Capítulo 59. Na Rocha Gourmet. Está muito quente. Van arfava, puxando a gola, pensando em tirar a jaqueta. Mas lembrou que por baixo só usava uma camiseta branca, agora encharcada e transparente. Se tirasse a jaqueta se veria tudo. Senta e descansa, usa a jaqueta para tapar o sol. Disse Só Fong sorrindo. Está bem. Van engoliu cansada, tirou os braços das mangas, abriu o zíper e ergueu a jaqueta sobre a cabeça para bloquear o sol e o drone. Só Fong olhou para o barril de madeira e a panela de ferro, depois pegou o machado e foi cortar bambu. Ali o bambu era grosso como uma perna ou fino como um pulso. Craque! Toma, usa isto como tigela. Só Fong entregou-lhe um tubo de bambu e disse, depois coloca sal aqui, ao voltar filtraremos cálcio e magnésio. Ah, isso é bom! Os lábios secos de Van se curvaram em um lindo sorriso. Subiu 3 vezes para trazer todo o bambu e juntou mais para fazer tubos de água. O clima está realmente quente. Só Fong limpou o suor, o corpo em brasa. Só Fong, vem beber água. Van segurou a jaqueta e acenou animada. Ainda precisa mais? Ela corou e perguntou depressa, como se assada pelo fogo. Glu glu. Ia negar, mas o estômago roncou. Só Fong, também estou com fome, vamos procurar comida na praia. Van inclinou a cabeça e sorriu. Está bem, vamos achar algo, será nosso almoço. Queria terminar o sal primeiro, mas o estômago o traiu. Olhou a panela, a água do mar engrossava e cristalizava. Vou terminar isto e depois vou contigo. Van acenou. Certo, não fiques tão perto do fogo. Assentiu e caminhou na areia quente até o Recife. A praia era cercada de rochas, a areia presa dentro como um dique natural. Caminhou sobre as pedras, as ondas o molhavam e refrescavam. Oh, muitos caramujos! Logo achou comida, caramujos marrons do tamanho de um polegar. O Recife tinha muitos, alguns comestíveis, outros não, os ruins causariam diarreia. Juntou os bons e logo encheu a mão. Também achou algas. Vamos comer primeiro e depois buscar mais. Voltou com eles. Isto é alga? Os olhos de Van brilharam, reconheceu pois era barata e eles compravam sempre. Sim, e o sal? Pôs a comida no chão e olhou a panela, restava pouca água, o fundo cristalizado em sal deve estar pronto, vou tirar. Van ansiosa usou um tubo de bambu para recolher. Depois perguntou, cozinhamos com água do mar ou doce? Usa água doce, temos o suficiente até voltarmos. Disse Só Fong olhando o barril. Na verdade a água do mar também serviria, pois tinham reserva. Melhor assim, não desperdiçamos água. Van concordou. Pingo. A água chiou no fogo. A panela tinha 1/3 de água doce, ela jogou caramujos e algas. Olhando os cogumelos sorriu, guardemos para a sopa à noite. Como quiseres.
Ele riu, abrigando-se com ela sob a jaqueta, cheirando fragrância e suor. Sofong, achas que podemos pescar? Ela cutucou o fogo e suspirou. Ainda temos fio, pena não ter anzol. Não precisamos de anzol para pegar peixe. Ele olhou suas costas, mal vendo a tira. Olhando o drone disse com um sorriso, com uma armadilha podemos pegar camarões e peixes pequenos. Sério? Perguntou surpresa. Então vamos tentar. Ela sorriu e assentiu feliz. Capítulo 60. Frutos do mar self-service. A panela de ferro logo ferveu, o aroma do mar se espalhou. Caracóis do mar precisam cozinhar mais tempo, para evitar parasitas. Sussurrou, usando uma pá de bambu para abrir caracóis e algas. Ultimamente lera na internet sobre parasitas, sentia-se inquieta. Quando criança não pensava nisso, bastava poder comer e era feliz. Sofong deu de ombros, pegou uma faca de lenha e talhou o bambu. Pouco depois. Pronto, dá para comer. Tirou a panela do fogo, serviu o caldo em 2 tigelas de bambu. Aqui. Sofong lhe passou os pauzinhos. Oh! Ela soprou, provou, seus olhos se iluminaram. O sabor é muito bom, diferente da alga comprada antes. Afinal é fresco. Sofong também provou, achando o sabor mais intenso. Primeira vez que como caracol do mar, como será o gosto? Ela pegou um, esperou esfriar, tirou a carne com um palito, um pouco desajeitada. Só coma esta parte da carne, o resto descarte. Ele riu, orientando-a, parecido com caracol de rio. Ela percebeu de imediato. Não muito diferente. Ele apertou os lábios, também era a primeira vez. Gosto estranho. Ela mastigou, surpresa com o quão bom era. Logo, algas e caracóis acabaram. Eu também vou. Vestiu o casaco, correu atrás. Cuidado, não vá muito perto da água, as ondas podem arrastar. Ele alertou. A beira do mar não era totalmente segura, o vento podia erguer ondas e arrastar alguém. Sim. Ela respondeu, procurando comida mas sem reconhecer muito. Além de algas e caracóis, perguntou, Sofong, o que dá para comer? Procure conchas, a maioria dá. Ele respondeu, arrancando uma ostra da pedra. Que concha é esta? Perguntou. Uma ostra, também chamada lágrima do mar. Mas aqui são muito pequenas. As selvagens são pequenas, as de criação maiores. Ele olhou o recife, pouca nutrição. Ostra pode ser comida crua. Ela olhou, tentada. Uma amiga dissera que eram deliciosas, com limão ainda mais. Podem ser comidas cruas. Ele assentiu, mas acrescentou, não faça isso, pode doer o estômago. Comer cru tem risco, as de criação são mais seguras. Quem está acostumado à comida refinada pode adoecer ao provar coisas novas. Que pena! Ela suspirou. Ostras assadas também são saborosas. Ele ergueu uma grande, achada nas pedras como tesouro. Esta é enorme. Os olhos dela brilharam. Vamos, assar estas primeiro, depois procurar mais. Ele sorriu, levando ostras ao fogo. Certo, vou cozinhar mais algas. Ela seguiu. Os espectadores se agitaram, comentários choveram. Uau, isso é demais, não sobrevivência mais banquete marinho. Com sobrevivência assim, eu também vou. Querem me fazer rir? Cuidado com o vento de aviso.